E desde o início do mês de agosto, que o mercado do boi gordo segue estável, porém firme. Não houve grandes alterações desde o início do mês. E é por isso que nós apresentamos a você a cotação do boi gordo com duas fontes de cotação. Com a cotação da agência Rural Business e também da Scott Consultoria. E nós apresentamos a você a cotação do boi gordo pelo dia de ontem, que foi fechado ontem à tarde, região por região do país. Nós começamos primeiramente com a região sudeste do país, com os números da agência Rural Business. Você acompanha aqui a cotação do boi gordo, primeiramente pela região sudeste do país, com os números da agência Rural Business. Ontem em São Paulo, o boi gordo foi cotado a R$ 156,00 arroba. Já em Minas Gerais, R$ 145,00. Ainda pela região sudeste do país, nós temos a cotação do boi gordo para o Rio de Janeiro, que fechou ontem a R$ 148,00. Seguindo pela região sudeste do país, temos a cotação segundo a análise feita pela Scott Consultoria com preço à vista. Em Barretos, no interior de São Paulo, R$ 151,00. Em Araçatuba, R$ 151,00 também. No Triângulo Mineiro, R$ 135,00. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, R$ 140,00. Seguindo ainda com a região sudeste do país, com o preço da Scott à vista, região norte de Minas Gerais, R$ 137,00. Já no sul de Minas Gerais, R$ 143,00 e no Rio de Janeiro, R$ 143,00. Seguimos agora pela região sul do país, com a cotação do boi gordo, segundo a análise feita pela agência Rural Business. No Paraná, o boi gordo foi cotado ontem a R$ 151,00. Em Santa Catarina, R$ 156,00. Seguimos pela região sul do país, com o preço da agência Rural Business. No Rio Grande do Sul, o boi gordo foi cotado ontem a R$ 5,23 o quilo vivo. Ainda pela região sul do país, temos agora a cotação segundo a análise feita pela Scott Consultoria com preço à vista. Região noroeste do Paraná, R$ 148,00. Região oeste de Santa Catarina, R$ 149,00. Ainda pela região sul do país, com o preço da agência Scott Consultoria à vista, região oeste do Rio Grande do Sul, R$ 4,75. Já em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o boi gordo foi cotado ontem a R$ 5,00 o quilo vivo. Passamos agora às cotações do boi gordo para a região centro-oeste do país. Primeiramente, com o preço da agência Rural Business, preço à vista. Em Goiás, R$ 142,00. Em Mato Grosso do Sul, R$ 143,00. Ainda para a região centro-oeste do país, temos a cotação para Mato Grosso, R$ 136,00. Nós temos agora a cotação para a região centro-oeste do país, segundo a análise feita pela Scott Consultoria, preço à vista. Para Goiânia, Goiás, R$ 136,00. Para o sul de Goiás, R$ 136,00 também. Já em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o boi gordo foi cotado ontem a R$ 139,00 e em Dourados também R$ 139,00. Ainda pela região centro-oeste do país, com o preço da agência Scott Consultoria, preço à vista, para Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, R$ 139,00. Em Cuiabá, no Mato Grosso, R$ 134,00. No norte do Mato Grosso, R$ 127,00. Já na região sudeste do Mato Grosso, o boi gordo foi cotado ontem a R$ 133,00 e na região sudoeste do Mato Grosso, a R$ 130,00. Seguimos agora para as regiões norte e nordeste do país, primeiramente com o preço da agência Rural Business, preço à vista. Para a Bahia, R$ 150,00, para o Maranhão, R$ 127,00 e para o Pará, R$ 130,00. Ainda pelas regiões norte e nordeste do país, temos a cotação para Tocantins, R$ 134,00. Ainda pelas regiões norte e nordeste, nós temos a cotação para Rondônia, R$ 126,00. Passamos agora às cotações para as regiões Norte e Nordeste, com análise feita pela Scott Consultoria preço à vista. Região Oeste da Bahia, R$ 147,00. Já na região Sul da Bahia, R$ 143,00. Na região Oeste do Maranhão, R$ 125,00. Ainda com o preço da agência Scott Consultoria preço à vista, cotação para a Redenção no Pará, R$ 127,00. Marabá, R$ 124,00. Paragominas, R$ 124,00. Já no sul do Tocantins, o boi gordo foi cotado ontem a R$ 130,00 arroba. No norte do Tocantins, R$ 126,00. E para finalizar a cotação das regiões Norte e Nordeste, temos a cotação para a região Sudeste de Rondônia. O boi gordo foi cotado ontem a R$ 124,00.
E agora nós temos a cotação do bezerro nas principais praças produtoras do país. Acompanhe. E o produtor rural gosta de começar amanhã sabendo como vai ficar o clima para os próximos 10 dias e também as condições do solo. E é por isso que agora, 7 horas e 23 minutos, nós falamos com a Thaís Baroni, direto da Somar Meteorologia, que traz para a gente as condições do solo e também se há previsão de chuva para os próximos 10 dias. Thaís, bom dia. Tem previsão de chuva? Olá, Antônio, bom dia. Bom dia também a todos que nos assistem. Nesses próximos dias, com a previsão de bastante chuva sobre a região sul do país, o solo deve ficar novamente encharcado. Nesse momento, a umidade do solo já está elevada nos 3 estados da região, principalmente nessa área, que é a região que vai receber mais chuva ao longo dessa próxima semana. Nessa área, os acumulados variam de 50 até 70 milímetros. Essa chuva mais intensa pode acabar prejudicando um pouco a colheita do milho segunda safra no estado do Paraná. Até mesmo em algumas áreas do sul do Mato Grosso do Sul, chove de maneira um pouco mais expressiva e é por isso que nessa região os produtores também podem ter problemas para avançar com a colheita do milho segunda safra. Na verdade, nesses próximos 5 dias, chove também em algumas áreas produtoras do Mato Grosso e de Goiás. Mas nessa área é uma chuva mais fraca e isolada e não deve atrapalhar tanto as atividades de colheita. A grande preocupação dos produtores ao longo desses próximos dias, principalmente os produtores lá da região sul, deve ser as temperaturas, que vão cair bastante, principalmente no decorrer do fim de semana. Com o avanço dessa frente fria, que vai provocar a chuva forte no Paraná, uma nova massa de ar frio ganha força na região sul do país e derruba as temperaturas. Nesse fim de semana, inclusive, já há risco para a formação de geadas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná. E no início da próxima semana, essa massa de ar frio avança ainda mais e as temperaturas caem também entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas. Nessa área também há risco para a formação de geadas no início da próxima semana. Nesse fim de semana, como a temperatura cai bastante lá na região sul e teremos formação de geadas nos 3 estados, algumas áreas de trigo podem ser afetadas, principalmente do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também do sul do Paraná. Na próxima semana, com a atuação dessa massa de ar frio em grande parte do centro-sul do país, o tempo volta a ficar firme, as condições ficam novamente favoráveis à colheita do milho segunda safra, só que as temperaturas já não sobem tanto. Eu volto com você no estúdio, Antônio. Obrigado, Thaís Baroni. A Thaís volta a qualquer momento com mais informações direto da Somar Meteorologia. 7h25 agora, 7h26, já mudou? Vamos agora até São Paulo com mais informações do estado de São Paulo. Gustavo D'Angelo traz para a gente os destaques do interior paulista e também da capital. E entre os destaques ele traz para a gente uma redução na produção de carne de frango. É isso mesmo, Gustavo? Bom dia. Olá, muito bom dia, Antônio. Bom dia a todos. De acordo com a Associação Paulista de Avicultura, a oferta de aves aqui no estado de São Paulo caiu 10%. Uma das razões é o alto preço do milho, que fez com que muitas integradoras reduzissem o volume de carne produzida. A expectativa da entidade era de uma produção média de 450 milhões de aves nos últimos 6 meses. Mas o alojamento de pintinhos não vai passar de 406 milhões. Segundo o CPEA, essa diminuição na oferta já fez os preços reagirem no mercado interno. Só para se ter uma ideia, o quilo do frango vivo subiu 7% em apenas um mês e os da carne resfriada e congelada tiveram uma alta de 6%. A associação informou que a redução da oferta de carne de frango foi a única solução encontrada pelo setor para se proteger das altas dos grãos. Outra alternativa adotada pelas integradoras e que vem crescendo este ano é a prática de compra com entrega futura para os próximos meses e até para o próximo ano. Eu volto com você, Antônio. Obrigado, Gustavo. Gustavo volta a qualquer momento com mais informações para a gente, direto de São Paulo. E agora vamos falar sobre
a carne bovina in natura, que nesse ano deverá exportar menos do que no ano passado. E esse é o destaque de agora do Giro do Agronegócio. Acompanhe. Arcos Dourados, empresa que administra a marca McDonald's em 20 países da América Latina, anunciou ontem, quarta-feira, a compra de carne bovina produzida em áreas com práticas sustentáveis. A primeira remessa de carne será proveniente do programa Novo Campo, que fica em Alta Floresta, região norte do estado do Mato Grosso. O projeto inicia com a compra de 250 toneladas por ano, com perspectiva de ampliação. O programa Novo Campo foi lançado em 2012 como uma iniciativa da ONG Instituto Centro de Vida. O objetivo do projeto era ajudar a controlar o desmatamento em Alta Floresta, hoje o maior polo da pecuária mato-grossense na região norte do estado, que era tido como um dos maiores desmatadores. O projeto é responsável pelo monitoramento das práticas e é realizado em conjunto com a empresa pecuária sustentável da Amazônia, responsável por captar recursos financeiros e implantar as boas práticas nas fazendas. Mato Grosso é hoje o maior produtor de gado do Brasil, com aproximadamente 29 milhões e meio de cabeças. Nas 2 primeiras semanas do mês de agosto, o Brasil exportou mais de 39 mil toneladas de carne bovina do tipo in natura, uma média de 3.900 toneladas por dia. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o volume diário embarcado aumentou 0,8%. Porém, em relação ao mesmo período de 2015, o volume apresentou uma queda, e essa queda foi de 7,3%. O faturamento também apresentou queda de 15,6% em comparação ao ano de 2015. No acumulado do período deste ano, foram mais de 162 milhões de dólares. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O Brasil abriu mais um mercado das exportações de material genético avícola. É que o governo de Cuba comunicou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, a aprovação dos controles do Serviço Veterinário Brasileiro para inspeção e certificação dos estabelecimentos produtores de ovos férteis e pintos de um dia. A decisão é resultado da avaliação feita in loco por auditores cubanos durante o mês de janeiro deste ano. Atualmente, o Brasil já exporta material genético avícola para 50 países das Américas, Oriente Médio, África, Europa e Ásia, movimentando em 2015 um montante de 123 milhões de dólares. Uma empresa de São Paulo já está habilitada para exportação, mas novos interessados podem procurar o Ministério, que então vai entrar em contato com o governo cubano para pedir nova auditoria em empresas no Brasil. Sete horas e 32 minutos e eu chamo a atenção, você produtor rural, você pecuarista, você investidor. No próximo dia 22 acontece pelo Agrocanal, a partir das 8h30 da noite, um importante leilão. Quem traz pra gente mais detalhes sobre esse evento que acontece pelo Agrocanal é o leiloeiro Éder Benite, que está por aqui junto com a gente nessa manhã de quinta-feira. Éder, muito bom dia. Bom dia, Antônio. Quais são os detalhes para esse importante leilão? É isso aí, olha, no próximo dia 22 o amigo não pode perder esse leilão com toda a qualidade, com todo o capricho da raça cimental. O trabalho de seleção que está na 4ª edição deste evento. Olha a torada no vídeo, uma torada de pelo curto, uma torada de uma profundidade espetacular. A gente observa que os touros quase na sua totalidade, torada todos eles de óculos. Isso faz parte, evidentemente, a gente observa isso, né?
na qualidade, no tipo e o racial dos touros. É o 4º leilão virtual Cabanha Vale do Cime, não é isso? Dia 22 às 20h30 pelo Agrocanal. O amigo não pode perder na segunda-feira essa oportunidade interessante no dia 22. O leilão que vem com qualidade, o leilão que vem com esse capricho, critério do trabalho de seleção. O amigo observa comigo, né, toda o que se envolve em relação à boa carcaça, a boa estrutura desses touros e o trabalho de seleção no cimental. O criatório realmente é um criatório de muitos e muitos anos. É bom a gente lembrar o trabalho seletivo, o trabalho que busca, através da genética, toda essa perfeição, quando você tem um material, um banco genético, e evidentemente quando você envolve uma genética como são os touros cimental, o amigo tem todo esse trabalho. Até porque as fêmeas meio sangue cimental, dentro de um trabalho como barriga de aluguel ou receptoras, tem uma procura imensa. Então você tem essa oportunidade no cimental, o amigo tem essa oportunidade no trabalho de seleção. Eu volto a lembrar pela estrutura dos touros, a gente observa a carga genética, o trabalho de seleção, a oportunidade de bom negócio que os senhores terão no 4º virtual Cabanha Vale do Cime. Dia 22 de agosto, às 20h30, no Agrocanal. Imperdível esse leilão, segunda-feira agora. O amigo pode ter a certeza que esta é oportunidade muito boa para que você realmente possa fazer um bom negócio, possa adquirir qualidade, tem aí essa grande oportunidade de bom negócio. Então você não perde, porque é um trabalho que a Leilosat vai estar realizando na 4ª edição do leilão de reprodutores da raça cimental da Cabanha Vale do Cime. E para carga fechada, os senhores terão no estado do Paraná 1.000 quilômetros de frete free. Então todo esse trabalho, toda esta logística, ela vem com um perfil diferenciado para que o amigo realmente possa fazer bom negócio nessa segunda-feira. Perfeito, Éder. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Antônio. Um bom evento para você segunda-feira. Tá certo. E nós voltamos daqui a pouco com mais informações do agronegócio. Falaremos também sobre o preço do frango quilo vivo, que está estável. Fique por aqui, voltamos em instantes. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Embral apresenta Liquidação Total Virtual Fazenda Campo Limpo. Domingo, dia 28 de agosto, às 14 horas, ao vivo pelo novo canal. Serão ofertadas 200 fêmeas holandesas, máquinas e equipamentos de leite, 90 vacas paridas e amojando, 60 novilhas inseminadas e prenhas, 50 bezerras e oferta especial de 30 animais gersolando. Dia 28 de agosto, às 14 horas, ao vivo pelo novo canal. Realização Embral Leilões. Cadastro antecipado 11 3864 5533. Lances 11 30 17 2500. Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas Nelore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67 3342 4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi.
7 horas e 37 minutos para você. Muito bom dia, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bom Dia Produtor nessa manhã de quinta-feira. E nós vamos agora até a Acrisul, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para falar com Adriano Edival, é o nosso leiloeiro oficial que traz para a gente mais informações sobre a Vitrine do Boi, que é um importante evento que está acontecendo, e o Adriano fala mais informações. Adriano, muito bom dia. Nós falamos do Parque de Exposições Laucídio Coelho em Campo Grande, onde está acontecendo a Vitrine do Boi. Desta vez, nós estamos apresentando aos amigos de todo o Brasil, pelas lentes do SBA, animais da raça Senepol, oriundos da São Francisco. E eu falo com o Roberto Coelho, ele que é o titular da São Francisco, que faz um trabalho com muito foco, com muita determinação e serve de exemplo para muitos criadores pelo Brasil afora. Roberto, quando eu falo serve de exemplo, porque você cria um Senepol a campo, você cria um Senepol rústico e sempre que você coloca os seus animais à disposição do mercado, são muito apreciados, né? Positivo, que é o Senepol que vem lá da região do Pantanal, da região de Miranda, que faz um calor terrível. Portanto, a característica que o Senepol tem de ser adaptado e ser criado também numa região quente faz com que ele esteja credenciado para ir para qualquer lugar no norte do Brasil, em condições mais tropicais ainda do que aqui no Centro-Oeste. Falando ainda do Senepol, Roberto, que é interessante a gente chamar a atenção dos amigos, porque o Senepol, ele tem uma libido, acho que acima da média, consequentemente, é um botijão de sêmen a campo. Para fazer o cruzamento, então, eu acho que é o touro. Quem não tem curral para contenção, não tem o brete para contenção, precisa contratar um profissional, o touro faz o serviço sozinho. Exatamente. A pecuária começou assim, sempre foi o touro nas vacas, né? Então, algumas fazendas, por uma questão de logística ou por uma questão de fazer as coisas, de manter as coisas simples, podem fazer o cruzamento industrial através de um touro que anda atrás das vacas, mesmo em região quente, em região de pasto não tão bom, que é o Senepol. Então, é a nossa alternativa que nós colocamos aí. E mesmo para quem já usa programas de ATF, fazer cruzamento em alta escala, de forma profissional, pode também usar o Senepol no repasse e depois, nas próprias novilhas oriundas do cruzamento industrial, ele pode fazer o tricross com o Senepol, porque ele vai trazer para esses animais usados originalmente, vai trazer uma adaptabilidade muito maior. Porque o Senepol tem 2 pontos fortes, é o pelo curto e o caráter extremamente dócil, além de ser mocho também, entendeu? Então, é um animal que facilita o manejo da propriedade. Então, numa propriedade, trabalha, por exemplo, com IATF em grande escala, geralmente com marcas de gado que já tem uma marca de carne e que pagam a bonificação, o Senepol cai como uma luva aí, porque ele vai ser uma alternativa para o tricross, além dele ser o repasse a campo da vacada. A gente fala de diminuir o ciclo da pecuária e é justamente com isso, quando você comenta sobre abater animais de cruzamento com tipificação de carcaça, no seu caso, que você é credenciado para no novilho precoce, então você acaba ganhando uma bonificação também quando essa carcaça tem uma qualidade e o cruzamento industrial fica mais fácil colocar essa deposição de gordura, né? Exatamente, a bonificação no frigorífico pode chegar até a R$11, de 9 a R$11, por arroba, né? Você faz uma conta num lote de gado, isso tem uma importância significativa. E o cruzamento industrial, o que ele vai trazer para você é justamente a pecuária de ciclo curto. Então, você vai ter machos que vão estar gordos, prontos para abate, se você suplementar um pouco aos 24 meses, e se for a pasto aos 28, por aí, 26, 28 meses. E as fêmeas também vão estar dando cio e entrando no processo reprodutivo mais cedo. Vão te dar um bezerro 6 meses antes de uma fêmea mais tardia. O Roberto Coelho, da São Francisco, como eu disse no início do nosso bate-papo aqui, ele é o proprietário da São Francisco e agora está sendo, a sucessão familiar está acontecendo lá de uma forma muito natural. A Andréia, que eu estou conversando com ela aqui desde o início da semana, com a Carol também, inclusive o pessoal mantendo contato por telefone, agora nós estamos conversando, o telefone está tocando, a Andréia está atendendo, a Carol também, o pessoal mandando comunicação pelas redes sociais. E o Roberto, quando a gente fala de sucessão familiar, ele fica muito feliz, porque eu acredito eu, essa é a minha opinião, que você acaba sendo um privilegiado, porque tem muita gente que gostaria de ter uma sucessão como você está tendo, e às vezes não é possível por um motivo ou outro, o filho opta por outra profissão, segue outro caminho, e você está sendo um felizardo, né? Graças a Deus, estou sendo um felizardo. Vamos ver se a pecuária continua boa assim,
porque realmente o meu pessoal, as minhas filhas, estão trabalhando comigo e eu estou muito satisfeito de estar podendo contribuir com elas, ensinar alguma coisa que eu sei e elas estão me ensinando técnicas mais modernas, aprimorando até o meu negócio. E fazendo muito bem a parte social, que é importante também. Quando você, como nós, estamos trazendo um tipo de gado, que é o Senepol, que é um taurino adaptado, que pode melhorar a produtividade de toda a região centro-oeste, toda a região tropical do Brasil, é importante que você possa passar essas informações para todos os outros colegas criadores. E elas fazem isso muito bem. Rapaz, a Andréa passa informações técnicas, o amigo que está em casa sabe disso. No decorrer da semana eu converso com ela aqui, geralmente à noite a gente apresenta os animais, mostra os animais da vitrine, inclusive nós já começamos a comercializar, desde o primeiro dia já tem gente interessada e comprando animais. Ela passa informação, rapaz, conhece tudo, conhece pai, conhece mãe, tem conhecimento de causa, viu, Roberto? Exatamente, ela estudou profundamente o nosso programa de avaliação do Senepol, que é feito pelo Geneplus da Embrapa, e todo o nosso gado está sendo avaliado pelo Geneplus Embrapa, e tem o programa de acasalamento dentro desse mesmo programa de avaliação genética, e a Andréia é estudiosa desse assunto, e sabe fazer recomendações conforme o gado do cliente também. E eu quero elogiar aqui o vitrine, porque eu achei uma maneira muito boa de trabalhar. O gado está ali nos estandes, o cliente pode vir conferir o gado pessoalmente, mas o que vai chamar a atenção dele são 10 inserções diárias, né, no canal do boi, às vezes no novo canal, no agrocanal. A pessoa pode ver ali e pode vir a Campo Grande, vir aqui no Parque de Exposições, ver o gado pessoalmente e depois vir aqui no escritório do canal do boi, encontrar a Andréia, Carolina, Jaques, Adriano e conversar sobre o gado, sobre as condições de pagamento, frete, tudo isso, né? É uma ferramenta para facilitar, né? Muito bom, viu? Tá de parabéns o canal do boi com essa iniciativa. Outra coisa, Roberto, que nós estávamos comentando durante a semana também, que a vitrine ela vai em parcelas fixas. Então os animais são comercializados em 14 parcelas, não tem disputa e você tem a opção de escolha, né? Exatamente, não tem aquela correria do leilão, porque no leilão você tem ali poucas horas para vender 50 animais. Aqui não, nós vamos ter 4 dias trabalhando aqui, vamos estar de plantão aqui, os animais tanto vão estar na televisão como fisicamente aqui. Então, dá tempo de um criador que está lá em, sei lá, está em Aquidauana ou está em São Gabriel do Oeste. Ah, eu vi, tem interesse no Senepol. Vem aqui conversar com a gente, nós vamos explicar como é o Senepol e você vai ver o animal ao vivo. Maravilha, esse é o Roberto Coelho e eu quero destacar o seguinte, pai orgulhoso, pai coruja, que está sendo sucedido pelas filhas, que está fazendo um trabalho extraordinário e ele fica muito feliz porque elas fazem realmente um trabalho bastante interessante. Roberto, eu quero mais uma vez parabenizar você pelo seu trabalho na São Francisco, que faz um trabalho interessante, faz a integração também interessante. Eu já conversei com a Andréa sobre isso, porque é impossível conversar com você, conversar com as meninas e não falar da pousada que vocês têm lá, daquele trabalho muito bem feito. Quem quer observar a natureza, a São Francisco está de porteiras abertas para isso e aí mostra para todo mundo, inclusive para ambientalistas que falam que a pecuária destrói, que a agricultura destrói. Essa é uma prova viva, que não tem nada disso, trabalha com a integração perfeitamente e qualquer um que quiser observar e ver isso comprovadamente, a São Francisco está lá de porteiras abertas. É verdade, a agricultura e a pecuária são amigas do meio ambiente, são as guardiãs do meio ambiente. É uma questão assim que a gente está fazendo isso na São Francisco, tem muitos fazendeiros que já fazem isso em sua propriedade e é uma prática que deve ser disseminada. Nós temos que temos que nos colocar como guardiões da parte ambiental aqui no interior do Brasil. Maravilha. Esse é o trabalho da São Francisco. Roberto, muito obrigado, grande abraço, boa sorte, tudo de bom. Eu agradeço, Adriano. Então é isso aí, nós voltamos com vocês nos estúdios, falamos aqui do Parque de Exposições Laucídio Coelho, onde a vitrine do boi está acontecendo e esta semana é a semana do Senepol. Você é o nosso convidado especial, venha para cá. Obrigado, Adriano, pela participação. Vamos falar agora do frango quilo vivo. O preço do frango quilo vivo tem apresentado evolução em agosto, mas eles estão estáveis desde o início de agosto. Você pode ter uma ideia que desde o início do mês que o preço do frango apresentou evolução, mas nessa semana, entre segunda e quarta-feira, os preços permaneceram no mesmo patamar. Segundo dados avaliados pela agência Rural Business, o preço médio nacional do frango apresentou alta nos últimos 15 dias de 9,93%.
o preço médio nacional comercializado e pago ao avicultor ficou em R$ 3,08. Vamos conferir agora a evolução do preço do frango quilo vivo nas principais praças do país, com dados da agência Rural Business entre os últimos 15 dias. Vamos conferir aqui o preço médio nacional do frango. Preço Brasil, no dia 2 de agosto, estava sendo comercializado a R$ 2,92. Apresentou alta no dia 5 do mês de agosto, chegando a R$ 2,99. No dia 9 de agosto, teve uma nova alta, chegando a R$ 3,08. No dia 12, chegou a R$ 3,21. Como você pode perceber, nessa semana o preço do frango, o quilo vivo, não apresentou grandes variações. No último dia 15, segunda-feira, ficou em R$ 3,21 e ontem, quarta-feira, dia 17, estava sendo fixado a R$ 3,21. Esses números são números recentes, são dados da agência Rural Business. E agora vamos conferir a cotação do frango nas principais praças do país. Eu chamo a sua atenção agora. No próximo dia 22, próxima segunda-feira, acontece aqui pelo Canal do Boi, a partir das 8h30 da noite, um importante leilão. É o leilão Genética Senepol Brandamundo. E quem traz para a gente mais informações, quem esteve na propriedade visitando e traz para a gente detalhes desse importante evento é a nossa repórter Rosa Cabral. Acompanhe. O criatório Senepol Brandamundo fica na terra da pecuária, Mato Grosso do Sul. Tem 8 anos de história e nesse percurso de formação do seu plantel, pensou nos principais criatórios do Brasil, doadoras importantes para formar então a sua base. O Ricardo Chociai conhece muito bem essa genética, inclusive é assessor do leilão que acontece agora no dia 22 de agosto pelas lentes do Canal do Boi. Me fale um pouquinho desse trabalho de seleção de 8 anos que vocês vêm fazendo. O Senepol Brandamundo, Rosa, como você mesmo mencionou, foi nascido há 8 anos, no convite do Almir Sater com o Guilherme Bunlai, de formar esse plantel. O Almir tinha usado os touros Senepol no Pantanal, gostou muito do resultado no que ele viu, tanto com esses animais cobrindo a campo e a produção desses touros. E na época, pela falta de touros no mercado, ele resolveu criar os seus próprios animais e vender também posteriormente. Com isso surgiu o Brandamundo. E o principal objetivo do Brandamundo era na sua formação adquirir sempre o que tinha de melhor dentro da raça. E com esse critério foram escolhidas as melhores doadoras. A gente pode destacar a Sampa, que foi a primeira doadora nossa, onde formou a base toda do nosso plantel. E com isso o resultado está aí. A gente já está no nosso 3º leilão esse ano. Participando com 15 animais e mais 4 lotes de prenhes dessas grandes doadoras. Então realmente vai ser mais um evento aí para a raça Senepol que todo mundo admira e que todo mundo tenha acesso agora a essa genética que a gente formou nesses 8 anos. A vantagem da raça Senepol hoje, a principal dela é que o touro realmente cobre a campo. Então hoje a gente se pode dizer que o animal é um animal rústico, um animal adaptado a qualquer região do país e que tem a função de cobrir a campo, e com isso o pecuarista aumenta seu rendimento, porque não exige tanto manejo de fazenda, estrutura de fazenda, e apenas com o touro ele consegue esse resultado fantástico, que é a principal característica hoje da raça Senepol. Ou seja, e aqui atrás nós temos barrigas, quem sabe de ouro aí futuramente, não é, para trazer esse touro para o plantel? Sem dúvida, esse é o objetivo, a gente distribuir essa genética, a formação dessa genética com a base muito boa dessas doadoras que a gente adquiriu, para elas serem as futuras mães desses touros aí que estão tão procurados hoje dentro da pecuária. Bom, 22 de agosto está aí chegando pertinho pelo Canal do Boi. Exato, o leilão vai ser lá em São Paulo, no Vila Bizuti, lá na Vila Olímpia, no dia 22 de agosto, às 20h30, com transmissão pelo Canal do Boi. Quem não puder estar lá em São Paulo com a gente, pode acompanhar aí pelas lentes do Canal do Boi.
Exatamente. Vamos acelerar as batidas do martelo e fazer bons negócios. Até a próxima. Oferta reduzida em São Paulo deve manter preço da laranja e dos sucos elevados. Esse é o destaque do Giro do Agronegócio. Acompanhe. O mês de agosto é pico de safra de laranja no Brasil, mas os preços da fruta estão elevados, segundo dados divulgados pelo CPEA. A laranja-pera negociada no mercado in natura registra uma média de R$ 20,63 a caixa de 40 quilos e 800 gramas. Na árvore, alta de 76% frente à média do mês de agosto do ano passado, em termos nominais, ou de 50% em termos reais. Um dos motivos para o aumento é de que a oferta está apertada frente à demanda, já que o Brasil deve colher apenas 245.740.000 caixas nesta safra, a menor produção desde o ano de 1988. O clima também afetou a produtividade média dos pomares. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, que eram considerados o segundo maior produtor e atualmente ocupam a 4ª colocação, a menor em 53 anos. Os preços do arroz em casca continuam no patamar de R$ 50 a saca de 50 quilos. Entre os dias 9 e 16 de agosto, o indicador do arroz em casca Exalc-Senar do Rio Grande do Sul subiu 0,09%, praticamente estável no período, fechando a R$ 50,58 a saca de 50 quilos na última terça-feira. Segundo pesquisadores do CPEA, compradores estão retraídos, adquirindo o produto apenas quando há necessidade pontual. Produtores, por sua vez, também estão fora do mercado e não demonstram interesse em negociar. 2 novos leilões de venda de milho dos estoques públicos estão programados para este mês para regularização de mercado. Mais 50.000 toneladas do grão a granel serão oferecidos na próxima terça-feira, dia 23, em 2 pregões eletrônicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Para os próximos leilões, estão programados 9.400 toneladas e 40.500 toneladas. O produto está estocado em armazéns no Mato Grosso e vai ser destinado a criadores de aves e suínos que utilizam o milho na ração animal. O preço do quilo, excluído o ICMS, será divulgado 2 dias antes da realização do pregão. Os interessados em participar dos leilões da próxima semana devem estar cadastrados na Bolsa de Valores, pela qual pretendem realizar a operação em situação regular no Sistema de Registro e Controle de Inadimplentes da Conab. Sete horas e 56 minutos e veja a seguir. O Brasil deve ter nesse ano a maior colheita de cana-de-açúcar já medida pela Conab. E também você vai ver daqui a pouco o quadro que fala da produção leiteira em todo o mundo. Daqui a pouco, Minuto do Leite. Fique por aqui, voltamos em instantes. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br.
A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo das 10 às 13 horas no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Como será a distribuição de insumos agropecuários no futuro? Quais os principais desafios do setor? Como a tecnologia pode ser usada em benefício do distribuidor? Venha para o 6º Congresso Andavi, os maiores nomes do setor discutindo tendências e oportunidades no mais importante evento de distribuição de insumos agropecuários. De 15 a 17 de agosto, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Realização Andavi. Organização Clarion Events. congressoandavi.com.br. Tulipa Agropecuária apresenta Leilão Top Tulipa 20 anos. Dia 17 de agosto às 19 horas, leilão só elas. Oferta de 150 matrizes Nelore Shape e pacotes de embriões. No dia 18, meio-dia, serão ofertados 250 reprodutores Nelore Shape. Animais selecionados com excelência e precocidade para obter os melhores resultados. Leilão Top Tulipa 20 anos, dias 17 e 18 de agosto, na Fazenda Tulipa, em Campo Norte, Goiás. Transmissão pelo Canal do Boi. Mais informações, ligue 18 3608 0999. Sete horas e 59 minutos, já estamos de volta com o Bom Dia Produtor nessa manhã de quinta-feira. Vamos falar agora da produção leiteira em todo o mundo. A higienização de bebedouros bovinos é importante para evitar a cisticercose. Esse é o destaque de agora do quadro Minuto do Leite. Bom dia, Isabela. Olá, bom dia a todos. E o Minuto do Leite começa com um lembrete para você, produtor rural. É importante que você higienize corretamente o bebedouro do seu rebanho. Segundo pesquisadores, a maior incidência de cisticercose em vacas leiteiras é através da contaminação da água em bebedouros, em especial aquelas águas que são captadas pelas chuvas. Então fica o lembrete para que você higienize, limpe corretamente o bebedouro do seu rebanho. Outra dica para você, produtor de leite. Na prática da ordenha, é importante que sejam feitas mais de 2 ordenhas, pois na primeira retirada do leite, o leite vem com menos gordura do que nas próximas. Então se torna mais vantajoso se você tiver mais de uma ordenha. E agora a informação é para que os produtores de leite fiquem mais tranquilos, pois no Pernambuco eles estavam muito apreensivos em relação à normativa em que o MAPA liberou a reconstituição do leite em pó para o leite UHT e o pasteurizado. Os produtores de leite ficaram muito apreensivos com medo da importação aumentar. Porém, a indústria e os laticínios se manifestaram dizendo que isso não vai acontecer. Eles não vão importar leite em pó. Eles apenas vão fazer essa reconstituição se acontecer uma seca severa ou se os produtores de leite interno do país não conseguirem suprir a demanda. Então, os produtores do Brasil não precisam ficar apreensivos em relação a essa normativa em que o MAPA libera para os laticínios reconstituírem o leite em pó. Os laticínios informam ainda que não é vantajoso, que fica muito mais caro eles importarem o leite em pó do que consumirem o leite aqui do país. Bom, o Minuto do Leite fica por aqui. Eu volto amanhã com mais informações da pecuária leiteira. Fique agora com as cotações do leite.
Brasil deve colher nesse ano a maior safra de cana-de-açúcar já medida pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os dados são de um relatório divulgado nessa semana com relação à cultura. Acompanhe na matéria de Márcia Prado. A segunda das 4 projeções que a Conab faz para a safra de cana-de-açúcar estimou o volume de pouco mais de 684 milhões de toneladas para a colheita nessa temporada. Os números representam um crescimento de 2,9% em relação à safra anterior. Se confirmada, a expectativa será a maior safra desde que a companhia começou a registrar esses números, há 10 anos atrás. A maior parte vai para a produção de açúcar, que deve crescer quase 20% em função dos preços mais atrativos e alcançar quase 40 milhões de toneladas. As decisões das usinas são decisões econômicas. O que ocorre no momento? Há um déficit de produção de açúcar mundial. Isso reflete no momento de preço, tanto no mercado externo quanto no mercado interno. Há uma abertura de novos mercados de exportação. A produção de açúcar ela é recorde nos últimos 10 anos. Ela tem seguinte esclarecimento. Os preços do açúcar no mercado interno e externo estão crescentes, estão bons para a comercialização. Há uma desvalorização com relação ao dólar. Há uma abertura de mercados, novos mercados para o açúcar brasileiro. Isso fez com que as usinas direcionassem sua produção para o açúcar. A expectativa de produção maior que a da safra passada acompanha o aumento na área de plantio, que, de acordo com a Conab, ficará 3,7% maior nessa temporada. Outros fatores que influenciaram foi a cana bisada, que deixou de ser colhida na safra passada, e a reativação de uma usina em São Paulo. Márcia Prado, para o SBA. A Zoetis é uma companhia global líder em saúde animal com um legado de mais de 60 anos de tradição. O repórter Valdir Pacheco esteve na fazenda Batuque, em Cáceres, no Mato Grosso, e foi conhecer o uso dos marcadores genéticos Clarified, que podem auxiliar na seleção bovina. É um trabalho muito importante que você acompanha agora. As tecnologias genômicas estão rapidamente mudando a forma pela qual o potencial genético de gado é estimado e como os criadores tomam decisões na seleção de seus rebanhos. Uma ferramenta que vem revolucionando a pecuária de corte com a emissão de informações genéticas sobre cada exemplar analisado. São os marcadores de DNA Clarified. A Fazenda Batuque, aqui em Cáceres, Mato Grosso, vem adotando essa tecnologia que mensura, afere e comprova os efeitos na seleção. Clarified surgiu em 2009 no Brasil, né? No Nelore surgiu em 2009 aqui no Brasil. E ele trouxe muito benefício de antecipar as escolhas das fazendas. Depois que ele sofreu uma evolução em 2013, a ferramenta ela conta hoje com 22 características que avaliam as mais variadas em características de importância econômica. E a fazenda, como ela preconiza muito essas características de carcaça, características de precocidade, a gente, com o Clarified, consegue ajudar ela a direcionar alguns pontos de seleção. Esta tecnologia é responsável por orientar o pecuarista Flávio Martins na seleção de animais em situações práticas, como buscar vacas de boa habilidade materna, escolher fêmeas para reposição, separar futuros touros do desmame e selecionar animais precoces e férteis. Quando você usa essas ferramentas tecnológicas que existem hoje no mercado, que é um programa sério de avaliação genética, como o da NCP, um programa de avaliação de carcaça, como o Caval é feito, o Clarified, da Zoetis, isso são ferramentas disponíveis no mercado, você tem que usar com critério, e são coisas verdadeiras, desde que você faça a coleta de dados bem feita, porque depende também de você fazer a sua parte bem feita. Essas são a última desmama, essas novilhas não foram genotipadas ainda. Ela passa por um crivo da BCZ, que é o visual, a gente também não abandona o visual. Tem um critério nosso, um modelo que a gente acredita ser um modelo mais produtivo. E a gente segue avaliando. As informações vão para a NCP, são rodadas lá. Depois entra a avaliação de carcaça, aos 18 meses. E aí, o último ponto
é a avaliação do Clarify. Toda essa tecnologia se traduz principalmente em economizar tempo e dinheiro durante a comercialização dos animais. Tem uns amigos meus que eles compram touro todo ano e eles sempre ficam ligando, né? Que dia que o Flavinho vai abrir a venda dos touros, que a gente está querendo lá ver, a gente quer ir lá comprar, quer adquirir. Por quê? Porque sabe que a genética dele aqui é uma genética diferenciada. E eu acho uma das maneiras bem inteligentes de se vender touro, porque você vende com uma liquidez boa, com um prazo mais curto, o pecuarista vem conhecer a seleção aqui na fazenda e tem ainda mais convicção de que o trabalho é feito de maneira certa. E se ele é feito de maneira certa, com o uso de tecnologia adequada, ele vai ter lucro na fazenda dele. Valdir Pacheco para a Rede SBA. Qualquer mudança climática preocupa o pecuarista, o agricultor, o produtor rural. E é por isso que daqui a pouquinho estaremos falando sobre os fenômenos Laninha e El Niño, com informações da Somar Meteorologia e também com análise do nosso analista João Pedro Cuti Dias, e também ele, que é agrônomo, estará por aqui conversando com a gente sobre esses fenômenos. E daqui a pouco você confere também a cotação do suíno nas principais praças do país e também mais informações do agronegócio. Fique por aqui, nós voltamos em instantes. Vitrine do Boi. Estaremos no Parque de Exposições Laucídio Coelho, da Acrisul, de 15 a 20 de agosto, expondo os animais que irão à venda em 10 chamadas diárias todos os dias pelo canal do Boi. Esperamos a presença de vocês lá para aproveitar e fazer bons negócios, pois os animais estão de excelente qualidade. Realização Vitrine Leilões. Transmissão Canal do Boi. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Um dos maiores grupos do agronegócio nacional liquida seu plantel leiteiro. Mega liquidação Querência Catiavá. Grupo Baru Rural coloca em oferta 25 anos de seleção. 850 fêmeas Gir Leiteiro e Girolando. 100% do rebanho registrado. Dia 20 de agosto, sábado às 13 horas, na sede da Fazenda Douradinho, em Uberlândia. Antecipe seu cadastro. 34 3210 5505. Realização CP Leilões. Assessoria Boi e Bife Milk. Transmissão ao vivo. Canal do Boi. Consagradas genéticas do Quarto de Milha. 5º leilão PH Eventos e Convidados. 20 de agosto, sábado, às 2 da tarde. Oferta de 52 lotes de animais Quarto de Milha, entre potros de geração, embriões, ventres e éguas de cria. Durante a semana do Cavalo Quarto de Milha em Presidente Prudente, São Paulo. 5º leilão PH Eventos e Convidados. 20 de agosto, sábado, às 2 da tarde. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Oito horas e 11 minutos, já estamos de volta com o Bom Dia Produtor nessa manhã de quinta-feira. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa. Vamos falar agora sobre os fenômenos El Niño e Laninha. Ontem João Pedro não esteve aqui. Você esteve onde ontem? Bom dia, Bom nós dia. estivemos em Deodápolis. Para a gente foi uma alegria encontrar tanta gente que assiste os nossos programas. Isso é muito bom. Né? Então o pessoal lembrou, vocês falam, pá. E é importante isso. E o carinho que eles receberam a gente, casa cheia. É um trabalho feito pela AproSoja, Mato Grosso do Sul, junto com o governo do estado, para divulgar as questões técnicas, envolver o produtor e explicar a situação de mercado, dar uma visão para o produtor. Bom, vamos lá. Só que vamos falar agora sobre El Niño e Laninha das regiões centro-oeste e também norte e nordeste do país. Então, a Somar vai mostrar agora, a questão climática é extremamente importante. Saiu ontem o NOAA, o órgão que controla a meteorologia nos Estados Unidos, ele afirmou o seguinte: julho foi o mês mais quente
da média do planeta desde 1880. Você tem mostrando que o aumento médio em cima da temperatura média foi de 2 graus Celsius. É muita coisa. Nós estamos vivendo um processo de aquecimento global e isso hoje já é um certo consenso entre todos os meteorologistas e cientistas preocupados com esse aquecimento global. Então, cada vez mais vai ser necessário que o senhor e a senhora tenham um cuidado especial com o seu solo, especialmente com o solo. E depois você tem que aumentar a matéria orgânica no solo, tem que fazer maneiras que essa água da chuva ela infiltre. Você tem que ter raiz nas suas culturas, seja soja, milho, qualquer cultura, pastagem. Você tem que ter condições que aumentar o perfil de uso do solo, não só 10, 12 centímetros, mas de 20 a 40 centímetros, para que haja condição de suportar esses problemas climáticos que cada vez vão ser mais intensos e que vão causar prejuízo para o nosso produtor. E é por isso que nós estamos aqui para debater o assunto e vamos agora chamar a Thaís Baroni, que está em São Paulo, na Sumar Meteorologia, que traz para a gente detalhes dos fenômenos El Niño e Laninha para as regiões centro-oeste do país e também norte e nordeste. Thaís, bom dia. O Pacífico estava passando por um processo de aquecimento. No meio do ano passado, a água do Oceano Pacífico aqueceu bastante e no fim do último ano, esse aquecimento passou pelo seu ápice. Nessa situação, estávamos então sob a influência de um fenômeno El Niño. Por isso, as temperaturas ficaram acima da média em grande parte do país e a chuva diminuiu bastante em todo o centro-norte do Brasil. Só que depois disso, depois do final do ano passado, a água do Oceano Pacífico começou a passar por um processo de resfriamento. Nesse momento, estamos nessa situação, numa condição de neutralidade climática. Mas como a gente consegue observar pelas projeções da NOAA, nesses próximos meses, a água do Oceano Pacífico deve passar por um processo ainda mais acentuado de resfriamento e até o final do ano, um fenômeno Laninha deve se formar. Esse fenômeno deve se formar principalmente entre os meses de outubro e dezembro. Mas como a gente consegue observar também por essas projeções, a Laninha não deve ser tão intensa e duradoura, já que a partir de abril do ano que vem, a água do Oceano Pacífico volta a aquecer um pouco mais e a gente retorna a uma nova condição de neutralidade climática. Mesmo assim, as condições de tempo e chuva no Brasil durante a primavera e também verão já serão bem diferentes em relação ao ano passado. Agora, no mês de setembro, por exemplo, não há expectativa de muita chuva no centro-norte do país, mas isso não quer dizer que o tempo vai ficar completamente seco nessas áreas. Há previsão de algumas pancadas de chuva, principalmente na região centro-oeste do país, mas é uma chuva que vem para ficar, não é uma chuva que vai ficar regular durante o mês de setembro e também não vai ajudar a recuperar a umidade do solo, que está muito baixa na região. A partir do dia 15 de setembro, acaba o vazio sanitário da soja e é por isso que os produtores devem dar início ao plantio. Mas, por enquanto, os produtores do centro-norte do país não devem ter chuvas regulares. Durante o mês de outubro, teremos a mesma situação. Até chove em algumas áreas do centro-norte do Brasil, principalmente na região centro-oeste e em algumas áreas do Mato Piba. Mas no mês de outubro, essa chuva também não deve ser regular. São aquelas pancadas bem rápidas, isoladas, que não recuperam a umidade do solo. É só mesmo a partir do mês de novembro que aí sim a chuva já volta a atingir um pouco mais todo o centro-norte do país e a chuva passa a ser um pouco mais regular, tanto durante o novembro quanto em dezembro, quando a chuva até ganha um pouco mais de intensidade. É por isso que agora, nesses próximos meses, principalmente nos próximos 2 meses, os produtores ainda não devem esperar chuvas regulares sobre o centro-norte do país. Mas depois disso, principalmente no início do verão, a chuva já volta a ganhar intensidade em todas as áreas do centro-norte e ela passa a ser um pouco mais regular. Essa chuva já vai ajudar a aumentar a umidade do solo e pode aumentar também o nível dos reservatórios em algumas áreas lá da região centro-oeste do país. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Com esse panorama que a Thaís nos passou sobre as regiões centro-oeste e norte-nordeste, nós podemos esperar o que para os próximos meses? Muito cuidado. O produtor não dá para arriscar plantar na poeira. Ou seja, não é porque dia 15 de setembro acabou o vazio sanitário que vai plantar. E a chuva não vai ter aquelas invernadas, vão ser chuvas pontuais. Você vai ter manga de chuva numa área, pode não chover aqui, 20, 30 quilômetros depois não chover em outra região. Então tem que ter muito cuidado. O solo está seco, você não tem reserva de umidade no solo.
E também esse processo hoje é muito precoce, nós estamos a mais de 30, 40 dias do 30 dias do fim do vazio sanitário, mas quando chegar mais próximo tem que estar acompanhando permanentemente as informações meteorológicas para tomar a decisão. O custo de produção está alto, se tiver que replantar, o prejuízo é grande, e o produtor fica preocupado, porque ele tem materiais que ele tem que plantar, tem um período para plantar, tem uma janela ótima de plantio. E depois, pensando já na segunda safra, seja basicamente milho, segunda safra, vai plantar, aproveitar as chuvas de verão para aproveitar a umidade do solo. Mas também não pode arriscar e plantar na poeira e depois ter que replantar. Então tem que ter muito cuidado, acompanhar as informações meteorológicas. E aí, aqueles produtores que tiverem uma boa camada de palha no solo, uma boa cobertura de palha no solo, esses vão conseguir minimizar esses problemas. Porque cada chuva que vier, mesmo que não seja tão grande, o solo, estando bem coberto, ele consegue reter mais umidade e consegue diminuir os impactos de possíveis veranicos ou possíveis falta de chuva. Perfeito. João, muito obrigado pela participação. Obrigado, quer dar mais algum recado? Trabalho, hein? Quer mais algum recado? Não. Bom trabalho, só. Perfeito. Até mais. Até mais. 8 horas e 18 minutos. Vamos falar agora dos preços do quilo vivo do suíno, que começou a semana com alta e também nos últimos 15 dias apresentou forte alta nas praças de São Paulo, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Por exemplo, na Praça de São Paulo, a alta no preço do suíno foi de 17,84% somente nos últimos 15 dias. Já em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a alta no mesmo período foi de 18,59%. Esses são dados recentes da agência Rural Business e nós vamos acompanhar agora o preço e também a cotação do quilo vivo do suíno nas principais praças comercializadoras do país. Acompanhe aqui no telão, nós temos para você aqui a cotação do suíno nos últimos 15 dias por estado. No estado de São Paulo, o preço médio do quilo de suíno está sendo comercializado a R$ 4,40. Nos últimos 15 dias, houve alta de 17,84%. Já em Minas Gerais, o preço médio por lá comercializado está na faixa de R$ 4,30. Houve alta nos últimos 15 dias de 18,30%. Em Santa Catarina, o preço médio está em R$ 4,24, alta de 18,59%. O mesmo preço para Santa Catarina é o mesmo preço para o Rio Grande do Sul, R$ 4,24, com alta de 18,59%. Já no estado do Paraná, o quilo vivo do suíno está sendo cotado lá com o preço médio de R$ 4,24. Houve alta também de 18,59%. Em Mato Grosso do Sul, o preço médio do quilo do suíno está em R$ 3,94, alta de 20,17%. E a maior alta dos estados apresentados aconteceu em Mato Grosso. O quilo vivo por lá do suíno está sendo cotado a R$ 3,88, com alta de 20,52%. Já no estado de Goiás, o preço médio do suíno está sendo comercializado a R$ 4,13, com alta de 19,14%. E esses números são da agência Rural Business. E agora você confere a cotação do suíno nas principais praças do país. Oito horas e 21 minutos, chamou a sua atenção, você investidor, você pecuarista. As fazendas HE fazem um trabalho muito importante na criação de animais. E é por isso que agora nós estaremos passando para você mais informações desse grande criatório. Acompanhe. Tudo começou com uma paixão antiga pelos muares. Logo, esse sentimento se transformou em negócio. E o desafio de produzir animais cada vez mais dóceis, com uma morfologia apurada e bom andamento, passou a ser realidade nas fazendas HE em Ibaiti, interior do Paraná. O muar evoluiu demais nos últimos anos e nós tentamos acompanhar toda essa evolução, com animais belíssimos, muito bem criados, de uma índole excepcional,
donos de uma excelente morfologia. São os animais diferenciados, né? Então a gente procura ver cabeça, orelha, aquelas orelhas bem implantadas, tesourada, né? Animal de cabeça seca. Você vê um animal já com uma postura bonita, você fala, nossa, que animal diferente, né? Que animal lindo. Isso que chama muita atenção e é o que a gente procura fazer hoje. Então, quando a gente sai, reúne o pessoal nosso, vamos para uma cavalgada, a gente fica muito satisfeito. A procura é grande, o pessoal chega e quer conversar, quer comprar um animal. Então, isso é o sinal de um belo trabalho, né? Isso que a gente procura fazer em todos os animais. Seja na lida da fazenda, em provas ou nas cavalgadas que aumentam a cada dia, os muares das fazendas HE têm mostrado toda a sua rusticidade, morfologia, índole e pelagem, que são os grandes diferenciais do criatório. O nosso foco é andamento, né? Andamento, morfologia, né? A docilidade, né? Que seria a índole deles. Então é isso que a gente vem agregar. E agora a pelagem também, né? Então pelagem, eu gosto de mula, para mim tem que ser preta. O outro fala, não, para mim tem que ser baia, tem que ser calçada. Então é variados gostos, né? Então tem para tudo. Então é o que a gente busca hoje fazer. Graças a Deus estamos conseguindo tirar animais diferenciados. E para falar sobre temperamento, ninguém melhor do que o profissional responsável pelo adestramento dos animais. Então, com a palavra, o domador das fazendas HE. É uns animais de boa índole, por isso que facilita o nosso trabalho de doma. Com 4 meses ainda consegue dar um animal domado para ir em cavalgada, andar em fazenda. E é uma excelente tropa da marchada, uma tropa de marcha picada. Então, por isso que é fácil de nós domar. O nosso trabalho facilita muito por causa da índole dos animais. E uma amostra desse trabalho estará à sua disposição no dia 18 de agosto, às 20 horas, horário de Brasília, pelo Agrocanal. A gente separou 40 lotes, por volta de 40 lotes. É o nosso segundo leilão futuro da marcha. Por que futuro da marcha? Animais jovens. Esses animais a gente vai estar colocando de 8 meses até 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses aí, esses animais chucros, né? Vamos ter alguns lotes também a ponto de doma e vamos ter 4 mulas domadas, que é mula de 2 anos e meio a 3 anos. Então, todos animais jovens. O amigo apaixonado pelos muares pode ter a certeza que ele vai encontrar o animal que ele quer nesse leilão. Por quê? Temos pelagens diferenciadas, temos andamentos diferenciados, e animais de eras diferentes. Quero um animal a ponto de doma, teremos. Quero um animal novinho, para mim fazer na minha casa, temos. E temos 4 animais domados, 4 mulas de patrão, donas de um andamento fantástico, de uma morfologia ímpar e de uma índole muito boa. O nosso leilão é como de praxe, né? São 30 parcelas, sendo 2 à vista, 2 com 30 dias e mais 2 com 60 dias, né? E 24 parcelas vencíveis a cada 30 dias, certo? O frete é o frete solidário para quase todo o Brasil. O amigo pode estar entrando no nosso site ou até mesmo ligando na hora do leilão na mesa operadora que a gente vai estar falando sobre os valores. Eu convido a todos os amigos a estarem assistindo o nosso leilão dia 18/8/2016, às 20 horas, pelas lentes do Agrocanal. Não percam! Oito horas e 26 minutos e veja a seguir, daqui a pouquinho, informações sobre o mercado financeiro mundial com informações da Europa e da Ásia direto da BMF Bovespa em São Paulo. E veja também as principais informações do agronegócio brasileiro aqui no Bom Dia Produtor. Fique por aqui, nós voltamos em instantes. Aumente substancialmente a qualidade do seu rebanho. Leilão virtual Qualidade Total. 21 de agosto, domingo, às 2 da tarde. Oferta de 3.000 animais para cria, recria e engorda. Filmados nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Leilão virtual Qualidade Total. 21 de agosto, domingo, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi.
Embral apresenta Mega Liquidação Virtual Total Fazenda Luctor Emergo 2. Dia 21 de agosto às 11 horas da manhã, ao vivo pelo novo canal. 650 animais, máquinas e equipamentos de leite. 325 vacas em lactação com média de 25 quilos. 100 novilhas prenhas e vacas amojando. 100 novilhas a inseminar. E 125 bezerras. Dia 21 de agosto às 11 horas da manhã. Realização Embral Leilões. Cadastro antecipado 11 3864 5533. Lances 11 30 17 2500. Um verdadeiro espetáculo espera você no Leilão Genética Brandamundo Cenepol e convidados deste 22 de agosto. 40 doadoras selecionadas com o que há de mais belo e produtivo na raça, das mais jovens às mais consagradas. Leilão Genética Brandamundo Cenepol e convidados. Dia 22 de agosto, 8 da noite, direto do Vila Bisuti, São Paulo. Assessorias Alfa e S+, organização Programa Leilões e transmissão Canal do Boi. Agroandorinha, Catayama Pecuária e Santanice apresentam terceiro leilão genética aprovada, 23 de agosto, terça-feira, às 8h30 da noite. Oferta de novilhas prenhes, matrizes paridas e prenhes e touros com alto valor genético, no Parque de Exposições Fernando Costa, durante a Expo Genética em Uberaba, Minas Gerais. Terceiro leilão genética aprovada, 23 de agosto, terça-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Oito horas e 29 minutos, já estamos de volta com o Bom Dia Produtor nessa manhã de quinta-feira e voltamos com as primeiras informações das negociações dos mercados financeiros da Europa e da Ásia. Quem traz para a gente essas informações é Walter Pulga Júnior, que está direto da Bovespa em São Paulo, que traz para a gente os destaques internacionais. Walter, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a você. Bom dia a todos. Bom, hoje nós tivemos um comportamento sem direção definida lá no mercado asiático, viu? De olho no que ocorre com os clientes mais importantes do Brasil, como a China. Porque no Japão se esperava uma bolsa em alta, mas a valorização do dinheiro japonês frente ao dólar provoca uma onda negativa, porque os papéis de empresas exportadoras do Japão, lógico, são prejudicados. Na medida em que se espera que a exportação diminua no Japão ainda mais, há uma queda no valor desses papéis de empresas exportadoras japonesas. Elas devem exportar menos ou até faturar muito menos. Isso é o que resulta numa queda no mercado de bolsa, a expectativa de que os papéis percam valor. Por isso, nós tivemos um fechamento em baixa hoje para Tóquio, quando o mercado deveria operar em alta. Veja o que ocorreu no final dos negócios. A Bolsa de Tóquio terminou com queda de mais 1,5%, enquanto a Bolsa de Hong Kong tinha alta de quase 1%. Lá na China, índice Xangai Composto fechou com queda de 0,17%, o Shenzhen também veio em baixa, mas uma baixa leve. Já o índice Kospi da Bolsa de Seul veio em alta. O que se esperava no mercado era uma continuidade de alta na Bolsa de Tóquio, mas isso não ocorre porque as exportações japonesas já caíram pelo 10º mês seguido, agora em julho, pressionadas pelo fortalecimento do dinheiro japonês frente ao dólar. E mais, uma fraca demanda global e também um fraco consumo interno no Japão. As exportações já caíram cerca de 14%, considerando aí os últimos meses de operação lá no mercado japonês. Por isso, a expectativa é de continuidade dessa baixa, a julgar pelos números desta madrugada. E o que ocorre no mercado internacional do petróleo? De olho sempre no petróleo, porque vai influenciar de um modo ou de outro o comportamento dos preços das principais commodities agrícolas e também as commodities metálicas, né? Como cobre, como alumínio, é sempre bom lembrar isso, né? Vai influenciar também, lógico, nas cotações do milho, principalmente do milho negociado no mercado americano. Agora há pouco, por volta de 7 horas e 30 minutos, no horário de Brasília, o que nós tínhamos era petróleo em alta de 0,62% na Bolsa de Nova York. É aquele petróleo tipo WTI, né? Que já era negociado acima de $47 o barril, ou seja, uma alta nos últimos dias para o petróleo. Petróleo tipo Brent, negociado para outubro lá na Bolsa de Londres, também subia 0,80% e já era negociado acima de $50,50 o barril. Essa
alta do petróleo vai provocar, lógico, movimentos diferenciados no mercado europeu. Veja os negócios nas bolsas da Europa neste momento. Mercado acionário europeu trabalha com alta na Bolsa de Frankfurt de 0,5%, tendência leve de alta para a Bolsa de Londres, Paris sobe 0,14%, Madrid tem alta de 0,15%, Milão sobe 0,10%. É uma alta leve, exceção a Bolsa de Frankfurt tem uma alta mais acentuada. E essa movimentação positiva no mercado, impulsionada entre outros fatores também pela recuperação do petróleo, acaba por influenciar o mercado americano, que teve agora há pouco os primeiros negócios nesta manhã. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones tinha uma leve alta de 0,03% agora há pouco e a Standard & Poor's Futuro também com uma alta de 0,01%. Então, há uma perspectiva positiva hoje a julgar pelos primeiros negócios que ocorrem na Europa, mas nada que altere drasticamente o comportamento do mercado durante esta madrugada. Aqui no Brasil, a alta do petróleo ontem acabou provocando uma recuperação em papéis em geral. Terminamos o dia, depois de uma queda de quase 1,35%, em alta. O índice Bovespa encerrou com alta de 0,80%, veja, aos 59.323 pontos. No final da tarde, o mercado teve uma recuperação, terminou em alta de 0,80%, vou repetir, chegou a operar perto de 58 mil pontos, recuou mais de 1,30%, mas no final do dia acabou por recuperar, lógico, diante também de informações que vieram dos Estados Unidos, porque a ata da última reunião do Banco Central americano indicou que a autoridade monetária lá, o Banco Central, os técnicos do Banco Central, os dirigentes do Banco Central americano, aguardam mais dados econômicos para decidir se aumentam ou não a taxa de juros. Bom, enquanto eles não decidem aumentar a taxa de juros, o que nós temos aqui é uma perspectiva de alta para o dólar, mas uma alta muito tímida, viu? O dólar subiu ontem 0,5%, não foi muito longe, foi a R$ 3,21 mais 10, teve alta. Há uma participação no mercado constante do Banco Central, isso tem estimulado aí alguma recuperação, mas o mercado mostra que há uma perspectiva mesmo de baixa para o dólar e o dólar deve, chegando recursos de fora do Brasil, deve retornar ao patamar de R$ 3,10. Então não há grandes alterações até este momento. São as primeiras informações desta manhã, Antônio. Eu volto agora para você. Daqui a pouco nós voltaremos com um destaque. Vamos falar de produção e venda de sêmen no Brasil. A produção cresceu, mas a venda, viu, Antônio? A venda de sêmen no Brasil caiu e caiu muito. Eu volto daqui a pouco com mais detalhes sobre esse assunto. Ok, Walter, muito obrigado pela participação e pelas informações. Agora vamos falar sobre maquinários agrícolas e também cultivares. Estou recebendo aqui Guilherme Beretta, da Germipastos, que vai falar para a gente sobre as cultivares e sobre a VDTech Plus, que tem muito produtor que quer saber informações sobre essa máquina. Conta para a gente. Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Olha, Antônio, a VDTech é uma máquina, você já sabe, genuinamente brasileira, fabricada pela Germipastos aqui em Campo Grande e que tem como grande propósito fazer a semeadura correta da semente de pastagem, desde que essa semente seja de alta pureza, sementes com 80 de valor cultural ou sementes incrustadas. Dessa forma, nós conseguimos atingir o objetivo que é colocar o número de semente ideal por metro quadrado, fazendo com que você tenha uma melhor oferta de forragem. Outra grande propósito dessa máquina é também levar economia para você, e quando a gente ouve essa palavra, soa muito bem, porque quem não quer economizar com qualidade, e a VDTech proporciona exatamente isso. Nós estamos vendo aí na tela, nas imagens, a grande economia. Como é uma máquina elétrica, nós recomendamos para você que você instale ela na dianteira do trator e na traseira, que já vem um segundo equipamento fazendo a incorporação, nesse caso específico, o rolo compactador. Então nós estamos aí eliminando uma etapa, uma operação que teria um custo aproximado aí de R$ 50 por hectare. Então você adquiriu sua VDTech junto à Germipasto, iniciou o seu plantio, automaticamente a cada hectare feito você tem economia de R$ 50. Então é uma máquina fantástica, uma máquina que leva economia, precisão em distribuição de sementes e outros atributos que essa máquina agrega valor aí na sua propriedade. Eu trouxe uma reportagem da Estância Lima, uma propriedade lá no Mato Grosso, adquiriu a VDTech e você confere as imagens a partir de agora. Antigamente eu trabalhava com outra marca, né? E este ano eu comecei a trabalhar com a Germipastos, né?
Aqui nessa propriedade aqui nós plantamos, no caso, o MG5, né? E na outra fazenda aqui do Pantanal nós plantamos a umidícola. A área do Pantanal, né, ele se adapta melhor à umidícola, né? E aqui na parte de cima, aí nós temos que plantar o braquiarão, né? Quando nós íamos comprar, nós via o preço, né? Então nós achava que ela se tornava cara, né? Mas desde o momento que nós começamos a trabalhar com ela, no caso deste ano, nós vimos que nós joga menos semente e termina sendo mais vantajoso, né? Trabalhar com essa semente, né? Termina ficando bem mais barato, né? Porque a outra semente termina ficando, você jogando mais semente e termina, a hora na seção dela, né? Vai nascer bem menos, né? Da outra marca nós jogava em torno aí de 1,5 saco, né? No caso 30 quilos. E esse aí nós joga média de 8 quilos, né? 8, 10 quilos. E até que este ano vamos comprar de novo, né? Para onde for ter que reformar, né? Vamos continuar trabalhando com a Germipasto, né? Trabalhava com uma outra, né? Então este ano nós tivemos que mudar o jeito a maquininha de jogar a semente, né? No caso, a outra máquina não tem a precisão, né, de jogar a mesma, assim, 8 kg por hectare, né? Ela não tem a condição da regulagem, né, para fazer cair os 8 kg por hectare, né? E toda vez que a gente vai mexer com alguma coisa que não conhece, né, a gente tem aquela dúvida, né? Será que o primeiro ano, né? Será que a gente não vai perder o ano de plantio, né? Porque você tem dá 2 mãos de grade, nivela, né? Aí joga a semente, aí chega na hora não dá certo, né? A gente fica com aquela dúvida, mas depois assim, o resultado está aqui, né? Por causa eu fiz uma adaptação no trator, né? E fizemos do método, né, que é colocado na frente, né? Fiz o suporte. No caso, eu fiz a incorporação tanto aqui como no Pantanal, né? Economiza, porque na outra semente nós jogava e depois nós passava a niveladora por detrás, né? E desse jeito não, você já vai jogando, né, e já vai tampando, você faz só tem um gasto, né? Que é só na hora de jogar a semente, né? Olha, tá aí os bons resultados atingidos lá na Estância Lima. Nós vimos aí do próprio produtor, ele dizendo da economia que a VDTEC traz para ele. Antes eram 2 tratores, um para fazer o plantio e um segundo para fazer a incorporação. Com a VDTEC, tudo isso numa operação só e economia, como eu já disse, de R$ 50 por hectare. Olha, e agora facilidades para você, porque a Germipasto oferece para você a VDTEC na compra programada. É um sistema de comercialização de produtos da Germipasto, onde nós podemos parcelar, por exemplo, a VDTEC Plus em até 6 pagamentos. Então não perca tempo, você que já conhece a VDTEC, é exatamente isso que você precisava aí para finalizar o seu plantio com chave de ouro, com sucesso. Nós estamos à disposição e a VDTEC pode ser sua apenas parcelando em 6 pagamentos. Por isso, não perca tempo, meu amigo. Os números já estão na sua tela para você se tornar cliente satisfeito da Germipasto. A equipe Nota 10 apostos esperando aí a sua ligação. Operadora 67 3389 6700 e um segundo número, esse gratuito para qualquer localidade do país. 0800 647 0050. Aí está o nosso portal na rede mundial de computadores, www.germipasto.com.br. Inclusive, você que não quer fazer contato aqui na central, aqui em Campo Grande, quer, por exemplo, agendar uma visita junto aos nossos representantes, clique aí no mapinha do estado que você está, ali você vai ter os dados desse representante, você pode também estar marcando uma visita em loco aí na sua propriedade. E você pode seguir a empresa através das mídias sociais, facebook.com/germipasto, @germipasto no Instagram, e você já sabe, lá no canal
YouTube, né, ela é um canal da internet de vídeos, você encontra diversos vídeos que a empresa disponibiliza para você, vários deles falando um pouquinho mais sobre aí a VDTech Plus. Perfeito. Obrigado, Antônio. Até mais. Um abraço. 8 horas e 42 minutos, hora de irmos para Juara, no Mato Grosso. Quem traz pra gente informações da Expo Vale é o Valdir Pacheco. O Valdir já está por aqui junto com a gente. O Valdir, está muito quente por aí, vai ter um ciclo de palestras por aí, mas estou sentindo que você está já com muito calor por aí. Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a você que está ligado aqui no SBA. Realmente, Antônio, o sol escaldante de Mato Grosso é assim, já começa antes das 8 horas, um calor insuportável. Mas hoje é o dia mais importante do ciclo de palestras aqui da Expo Vale. É o dia da carne. E aqui ao meu lado eu converso com Roberto Barcelos, que é um consultor em agropecuária. Roberto, Mato Grosso se tornou muito eficiente em commodities agrícolas, mas deixa a desejar na carne. A qualidade da nossa carne está deixando a desejar. Quais são as ações eficientes para mudar esse quadro? Na verdade, não é o Mato Grosso. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Crivale pelo convite e vir mostrar um pouco do trabalho que a gente faz lá no Sudeste. Esse não é um problema do Mato Grosso, isso é um problema do Brasil. O Brasil ele é um produtor de commodity em carne bovina, como ele é um produtor de commodity em outras atividades. Quais são os objetivos do commodity? É produzir eficiência. Só que nem sempre o animal mais eficiente é o que vai produzir a melhor carne. Todo o trabalho de desenvolvimento, desde a genética, desde a nutrição, é para a gente produzir peso. E o peso, sozinho, ele está um pouco distante das exigências de qualidade, que tem que passar pela gordura, pelo acabamento e agora pelo marmoreio. Então, a gente está se tornando eficiente, os nossos índices estão melhorando, os índices reprodutivos, peso de desmama, os índices zootécnicos nossos vêm melhorando ano após ano. E eles melhoram em função do quê? De investimento em genética, investimento em nutrição, investimento em manejo. Só que, por outro lado, os nossos concorrentes mundiais, eles sempre se posicionaram em ter uma carne melhor que a nossa. Por que a carne deles é melhor que a nossa? Porque eles têm uma padronização. E a padronização deles se dá em características em relação a peso, em relação a grau de gordura na carcaça. E, por um lado, a gente está evoluindo para a eficiência e se distanciando desse grau de gordura desejado. Independente da exportação desse produto superior, o brasileiro descobriu a carne como o novo produto gourmet. Isso já tinha acontecido com vinhos, isso já tinha acontecido com café, as cervejas artesanais. Muitos produtos já deram um boom no consumo, no dia a dia do consumidor brasileiro. A carne ainda não. Existiam 4 tipos de carne na hora da dona de casa e fazer a sua compra. Era a carne para bife, a carne para panela, a carne moída e a carne para churrasco. Todo o trabalho que era feito no campo, na produção, não chegava até as informações, até essa dona de casa, até esse consumidor. E pelo brasileiro ter descoberto a carne como um produto nobre, que está presente no seu dia a dia, em todo churrasco, em toda a confraternização, ele começou a exigir produtos de melhor qualidade. E aí o que aconteceu? As pessoas foram buscar esses produtos em alguns projetos pontuais. Só que esse boom, a gente já está diante desse boom. E o que a gente sente hoje é que a gente tem muito mais demanda do que oferta desse produto de qualidade. E a carne, o produto final, nada mais é do que o resultado do trabalho feito desde da escolha do sêmen do animal. Então, quais são os nossos próximos passos? Hoje, eu classifico como carne de qualidade no padrão Choice americano aqui no Brasil, menos do que 0,5% do volume das 40 milhões de cabeças abatidas. Só que a gente tem uma demanda absurdamente grande, porque a gente ainda importa carne da Argentina, a gente ainda importa carne do Uruguai. Há 20 anos atrás eu fui para a Argentina e Uruguai para entender o que eles faziam para ter uma carne melhor que a nossa. Nos últimos 2, 3 anos, os argentinos e os uruguaios estão vindo aqui no Brasil para saber como que a gente evoluiu em tão pouco tempo. E a carne nossa, brasileira, de projetos especiais, ela tem uma qualidade superior à carne americana, ela tem uma qualidade superior à carne argentina e uruguaia. Por quê?
porque esse animal nosso foi recriado em pastagens. E essa recria em pastagens dá um sabor todo especial à carne. Ontem eu tive a oportunidade de comer uma carne de um animal recriado a pasto aqui do Mato Grosso e o sabor é sensacional. A gente não encontra essa carne em alguns projetos. Ok, Roberto. Muito obrigado pela sua participação. Vamos estender o convite aos produtores aqui da região para participarem desse dia, que vai ser muito importante, muitos temas importantíssimos aqui para o desenvolvimento da pecuária na região. Ok, Antônio? Voltamos a Campo Grande com o Antônio, Valdir Pacheco. Obrigado, Valdir, pelas informações. Valdir Pacheco volta com mais informações direto de Juara, na Expo Vale, e nos próximos programas aqui do Canal do Boi. E nós voltamos a seguir para falar sobre a produção e venda de sêmen no país. Quem traz para a gente as informações é Walter Pulga, direto de São Paulo, da BMF Bovespa. Você vai ver daqui a pouco. Fique por aqui. Nelore 100, Fazenda Tradição e convidados apresentam Leilão Top Expo Genética. 25 de agosto, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 10 touros e 40 fêmeas entre doadoras, prenheses e aspirações. Durante a Expo Genética, no Tapeçal Rubico de Carvalho, em Uberaba, Minas Gerais. Leilão Top Expo Genética. 25 de agosto, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Leilão Noite Nacional Matrizes Premium. 130 matrizes top das seleções Nelore Bio e Colonial. Mães dos touros líderes nos principais sumários do país. Venda inédita da doadora Dengozinha. Mãe do touro de Central Gangescol. Recordista nacional com mais de 150 mil doses de sêmen comercializadas. Leilão Noite Nacional Matrizes Premium. 26 de agosto, sexta-feira, às 20h30. No Tatersal Rubico Carvalho, na ABCZ em Uberaba. Durante a 9ª Expo Genética. Nem sempre temos a chance de prever o nosso dia. No meio da calmaria, o acaso sempre insiste em aparecer. Mas é aí que lembramos que nenhum desafio pode ser mais duro que nós. Porque sem raça, não poderíamos seguir adiante. Sem força, nunca teríamos chegado tão longe. Na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Oito horas e 49 minutos. Bom dia, produtor, de volta para falar sobre a produção e venda de sêmen no Brasil. Quem traz para a gente mais detalhes sobre essa informação é o Valdir, o Walter Pulga, que está nesse momento na BMF Bovespa em São Paulo. Walter, como que está a produção de venda de sêmen no país? Bom, a produção de sêmen, ela cresceu e cresceu muito, viu, Antônio? Produção de sêmen, segundo a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, cresceu mais de 62%. Agora, as vendas não acompanharam essa alta, não. Ao contrário, as vendas caíram cerca de 27%. A informação foi divulgada ontem pela ASBIA, pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial, no seu levantamento durante os 6 primeiros meses deste ano. Carlos Vivacqua, presidente da ASBIA, conversou sobre esse assunto e detalhou esses aspectos com a jornalista Rafaela Fávaro. Veja a entrevista. Vivacqua, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. A ASBIA liberou agora os novos dados do primeiro semestre de 2016 sobre produção, comercialização, importação e exportação de sêmen. De uma maneira geral, o que vocês perceberam desse primeiro semestre do ano? Liberamos esses dados e também liberamos os dados em aberto do ano de 2015, que contempla volume de cada raça e respectivos volumes em cada estado. Mas antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer ao Canal do Boi por todo o carinho com a ASBIA ao longo do meu mandato, que tem 2 anos e eu estou entregando agora em outubro, e sempre muito presente, muito aberta às explicações e às divulgações dos índices ASBIA. Então, muito obrigado pela atenção dada ao setor. Bom, esse primeiro semestre, comparado ao primeiro semestre de 2015,
trouxe uma estabilidade no volume comercializado em sêmen de corte e um grande declínio em sêmen de leite. Nós tivemos menos 1% no volume total de sêmen de corte comercializado e no leite menos 27% em volume de comercialização. A produção, entretanto, teve um volume expressivo de crescimento que demonstra uma expectativa de bons mercados pela frente. Bom, nós preparamos alguns gráficos que vão mostrar esses números de produção e comercialização. Começamos então com a produção total de sêmen, comparação de 2015 com 2016, e houve um aumento muito grande, né? Em 2015, no primeiro semestre, foram um pouco mais de 2 milhões de doses e agora passa de 3.270.000 doses. Por que esse aumento tão grande? A gente tem também os outros gráficos, vamos mostrar já agora. A gente tem o gráfico de corte, que a gente observa que também acompanha esse salto da produção total. Agora, o de leite é que a gente vai mostrar também agora, que teve uma queda bem expressiva, né? Por que o de corte teve essa alta e o de leite teve essa queda muito forte na produção? Vamos tentar esclarecer esses pontos. Na nossa ótica, o aumento significativo no volume de produção se dá a vários fatores. Primeiro, uma expectativa muito positiva em relação ao próximo semestre, tanto no leite em menor intensidade, mas no corte em grande intensidade, em função da safra que vem pela frente. Então, as empresas fazem seus estoques para poder atender essa demanda futura. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós tivemos aí uma oscilação do valor do dólar ao longo dos últimos anos. Isso estimula muito a produção nacional, interna, dentro das centrais. Então, muitas centrais compraram touros, nacionalizaram os touros e passam a coletar aqui para conseguir uma relação de custo de produção mais adequada, mais competitiva. Soma-se a isso tudo, essa expressiva produção no total de corte e, entretanto, no leite um declínio, mas não tão intenso. O declínio, o leite tem uma grande concentração em produção de girolando e gir leiteiro e o resto é importado. O processo de importação é feito numa dinâmica muito maior do que o processo de produção, então esta diferença daqui será suprida pelas importações das raças que têm programas de teste de progênie mais consistentes no exterior. Houve um aumento na produção e houve um aumento também na exportação de sêmen do Brasil, não é mesmo? Exatamente. Principalmente na área de leite, foi o único dos segmentos que o leite cresceu, foi na exportação, concentrando-se as exportações em gir leiteiro e em girolando e mantendo-se os países parceiros importadores com maior frequência dentro da América Latina, Equador, Colômbia e Paraguai como os principais importadores de nossa genética. Isso confirma a qualidade da genética brasileira? Sem sombra de dúvida. A nossa genética para a produção em climas tropicais, ela é inigualável. No mundo inteiro não há uma genética tão qualificada geneticamente, com programas de teste de progênie bem desenvolvidos, como nós temos no Nelore, em diversos programas no Brasil, como também na parte do leite, onde temos a Embrapa junto com a BCGil no programa dela, a Embrapa junto com o Girolando também no desenvolvimento do teste de progênie, o que permite com que a gente seja o maior e melhor produtor de genética avaliada para países tropicais. Bom, você falou que essa produção reflete o futuro, né? O que o mercado está esperando. Então, Exato. Há um aumento na produção porque há uma expectativa boa. Nós temos dados também sobre a comercialização, que aí sim reflete como foi o mercado nesse primeiro semestre. Vamos mostrar esses dados que a gente separou também sobre a comercialização. A gente tem o primeiro do leite, que é o que chama mais atenção nesses dados que vocês soltaram. Houve uma comercialização de mais de 2.370.000 doses em 2015 e o primeiro semestre de 2016 com 1.669.000 doses. Nós temos também os dados da comercialização de corte, que ficou praticamente estável, né? Em torno de 2.600.000 doses. E no total, a gente teve aí um aumento na comercialização, não é isso mesmo? Não, a gente teve uma queda na comercialização e foi justamente por conta do leite que teve essa queda? Exatamente. O leite foi o maior impactante no volume total, na perda do volume total no primeiro semestre. Vários aspectos levaram a esse processo, alguns deles sendo uma sequência do que ocorreu em 2015 e outros aspectos novos, e a gente necessita contextualizar isso para poder entender melhor. Então, o que aconteceu com o segmento de leite? De uma forma geral, a captação no primeiro semestre foi aproximadamente menos 5% no Brasil.
Brasil. Então, é realmente uma análise de um problema setorial, não é especificamente da área de inseminação ou do segmento de inseminação. Esse é um ponto. Por outro lado, nós identificamos muitos produtores de leite trabalhando com sêmen de gado de corte em suas matrizes para que viessem a ter uma segunda atividade e bem rentável, produzindo animais meio sangue para abate. Esse é um ponto. Segundo, animais em descarte que estavam tentando ser mantidos no rebanho foram descartados, então também gerando caixa. É um outro aspecto fundamental. Mantivemos um preço muito baixo de leite no primeiro semestre, agora houve uma boa recuperação a partir de julho, mas no primeiro semestre como um todo foi muito baixo, com custos muito elevados de produção, aumento de alimentos, e a gente tem acompanhado isso com uma frequência muito grande, dificultando muito a relação econômica da atividade. Também tivemos um primeiro semestre muito difícil, político, econômico e socialmente no Brasil. Então foi muito comum você ver se postergar as compras, o produtor de uma forma geral muito recolhido, não querendo efetivamente se colocar em risco ou expor a pouca reserva que ele tinha. E por último, nós temos no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, nós temos uma sociedade muito rural no interior dos estados, com uma força política muito grande. E esses estados atendem às demandas dessa sociedade rural com N programas de melhoramento, de apoio à inseminação artificial. Por isso, inclusive, os estados do sul são muito fortes na inseminação artificial, como mostramos na entrevista passada. E ocorre que nós tivemos o segmento público, esse comprador público generalizando, numa situação financeira também muito delicada. E a compra deles é de leite especificamente. Então, nós tivemos municípios em situação delicada, governos em situação delicada, e o governo estaduais e o governo federal idem. Então, quando somam-se todas essas variáveis, nós então chegamos a esse volume de menos 27% no volume total de gado de leite, menos 1% em gado de corte, que entendemos flat, o mercado está normal, e que trouxe uma queda de 17% no mercado total corte e leite no Brasil no primeiro semestre de 2016 comparado a 2015. Bom, você falou o pecuarista, o produtor, ele se segurando, um pouco mais inseguro por conta do mercado e não fazendo as compras. Isso se reflete também na importação? Nós falamos que a exportação foi boa, teve um aumento, mas a importação caiu. A importação também caiu menos também no corte e caiu mais intensamente no leite também. Isso também ocorreu de forma bastante marcante. É importante frisar que quando nós citamos a importação, muitas vezes se tem uma análise negativa, porque estamos colocando divisas para fora ao invés de gerarmos receitas nacionais, mas no caso da genética, as importações elas são especificamente de raças que o Brasil não detém programas de teste de progênie com grande oferta tecnológica e que permita a produção de um volume expressivo de animais para atender a demanda nacional. Nas raças de leite, principalmente, nós temos isso. Ou para que você possa ser um player competitivo no mercado, você tem obrigatoriamente que trabalhar com boa genética, e essa boa genética não é produzida no Brasil, porque nós não temos das principais raças taurinas desenvolvimento de programas de teste de progênie consistentes no Brasil. Então a importação ela é uma peça fundamental para o desenvolvimento do setor, do segmento leite dentro da pecuária nacional. Bom, agora falando um pouco para frente, qual que é a sua expectativa para o próximo relatório que vai sair no final do ano e também qual é a novidade para esse próximo relatório? Vamos lá, no próximo relatório que deve sair o fechamento do ano de 2016, nós estamos em fase muito avançada, por isso eu posso até abrir um pouco esse comentário, na formação de um índice, desse índice as BIAs estará sendo feito com o CPEA. Muito provavelmente vamos estar sendo feito com o CPEA, a formulação dos próximos índices e fazendo o casamento das informações de melhoramento animal, desse segmento nosso, com diversas outras pesquisas na área. Esse é um ponto muito importante. E a inclusão dentro do índice ASBIA do preço médio por raça. Esse é um fato extremamente relevante como uma informação estratégica para as empresas do setor, para as associações de raça, para os produtores em si que estão envolvidos em genética. Quando você faz um programa de seleção em sua fazenda, coloca um animal numa central, qual é a sua expectativa de venda de preço? Qual é o preço médio daquela raça? Quer dizer, isso hoje é muito subjetivo, existe uma tendência, mas não existe uma formalização desse valor e isso estará sendo contemplado no próximo índice. É um fato relevante para a associação, já aprovado em Assembleia e agora em desenvolvimento operacional com o CPEA.
E uma outra novidade que vocês trouxeram também junto com esses dados é sobre o laboratório. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Estamos inaugurando agora no Parque de Exposições, durante a Expo Genética, lançamos ele em Uberaba e estamos inaugurando agora as operações. Um laboratório que é uma parceria entre a Asbia e Bio, que é um grande laboratório de Brasília, onde nós vamos disponibilizar os mais modernos equipamentos na área de avaliação de fertilidade de sêmen, junto de técnicos altamente qualificados e uma padronização nos exames. Os produtores brasileiros, de uma forma geral, apesar das empresas que compõem a Asbia terem investimentos de milhões de dólares em seus laboratórios, produzirem um sêmen de excepcional qualidade quando comparado ao sêmen produzido em outros países, eles entendem a necessidade de se fazer um recheque, uma nova análise do sêmen para uso em ATF. Vale ressaltar que tecnicamente, cientificamente, não existe nenhuma análise laboratorial que garanta a superioridade de uma avaliação de sêmen de um touro sobre o outro com as análises laboratoriais. As análises laboratoriais existentes hoje em dia têm por objetivo analisar, e são muito competentes, a fertilidade do sêmen para a inseminação artificial. Para a IATF não existe essa técnica ainda. Entretanto, isso se tornou um hábito, uma cultura, e isso é feito regularmente. Qual é o problema e por que a Asbia entrou nesta área? Porque estes exames são feitos de maneira totalmente despadronizadas ao longo do Brasil, com equipamentos totalmente despadronizados, com tecnologia despadronizada, metodologia despadronizada e também equipamentos variados, totalmente variados. Então, é muito difícil você entender o que está sendo dito através de um laudo com essa falta de padronização. Então, a Asbia está se colocando não como uma controladora do sêmen das centrais. O laboratório tem por objetivo atender a demanda do consumidor. Ela é feita com uma parceria com outro laboratório para que exatamente possa promover a melhor informação possível, ok? E de forma padrão, sempre o mesmo técnico fazendo o processo, com os melhores equipamentos e com a melhor metodologia de análise. Isso estará disponível a todos os produtores a partir da Expo Genética agora. E dando mais qualidade também para o sêmen brasileiro, né? E avaliando e demonstrando o que é o sêmen brasileiro de uma forma geral. Esse laboratório, ele absolutamente tem por objetivo a prevenção, a proteção ou o cuidado com uma ou com outra empresa. Por isso, uma parceria com uma outra empresa que venha fazer o aspecto de análise técnica. A Asbia, ela é sócia, parceira no processo, mas ela não faz a parte técnica especificamente. O nosso objetivo é desenvolver e demonstrar o que o Brasil faz de melhor. E eu tenho certeza absoluta que o sêmen brasileiro é de altíssima qualidade. Então, nós estamos muito seguros em poder demonstrar isso de maneira padrão, para que o consumidor tenha sempre a certeza de que não houve outras interferências na análise, a não ser o sêmen produzido em cada ejaculado. Muito obrigada pela sua vinda aqui, por todos os dados que foram divulgados aqui para a gente, que são sempre muito importantes. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, e vocês acabaram de ouvir a entrevista com Carlos Vivaco, presidente da Asbia, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Voltamos ao programa. Pois é, Antônio, o que nós tínhamos, eu me enganei na apresentação da matéria, foi uma queda de 27% na comercialização de sêmen para bovinos de leite, mas a queda para corte foi menor, foi de 1%. De um modo geral, a produção subiu, mas as vendas de sêmen caíram no Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações, lembrando que a União Europeia, viu, Antônio, ela ameaçou embargar as exportações de citros brasileiros. Nós enviamos para lá limão Tahiti com cancro cítrico e os europeus não gostaram disso. Detalhes sobre isso daqui a pouco. É com você em Campo Grande. Obrigado, Walter. Daqui a pouquinho mais informações com o Walter Puga, direto da BMF Bovespa em São Paulo. 9 horas e 18 minutos, hora de saber como fica o tempo para hoje e para amanhã em todo o país. Quem traz para a gente as informações é a Thaís Baroni, direto da Somar Meteorologia. Thaís, tem previsão de chuva para hoje? Olha, Antônio, já ainda há previsão de chuva em algumas áreas lá da região sul do país. Uma frente fria está se formando pela região e é por isso que hoje o tempo fica instável entre o norte de Santa Catarina e grande parte do estado do Paraná. Nessa área mais escura aqui do mapa, que abrange principalmente o sul e oeste paranaense, a chuva ocorre de maneira um pouco mais intensa. Algumas áreas de instabilidade associadas à formação desse sistema devem se espalhar também em algumas áreas do Mato Grosso do Sul e até mesmo do estado do Mato Grosso. E é por isso que hoje à tarde pode chover de maneira isolada nessas áreas. Hoje o tempo também fica instável nessa outra região, que abrange algumas áreas de Minas e também Goiás.
Mas assim como no estado do Mato Grosso, essa chuva também deve vir de maneira um pouco mais isolada. Lá na região sul, a temperatura já começa a cair um pouco, principalmente no Rio Grande do Sul. E hoje a máxima não passa dos 20 graus no interior do estado. Amanhã a situação praticamente não muda. Com a formação dessa frente fria, a chuva ganha ainda mais intensidade e é por isso que chove de maneira intensa em toda a área escura aqui do mapa. Volta a chover em algumas áreas do Rio Grande do Sul, mas nessa região é uma chuva mais fraca e isolada. Entre Paraná, Santa Catarina e até mesmo no extremo sul do Mato Grosso do Sul, há risco para temporais no decorrer do dia. Depois da passagem dessa frente fria, conforme essa frente fria avança em direção à região sudeste do país, uma massa de ar frio já começa a avançar pela região sul. Amanhã o dia começa com apenas 8 graus no Rio Grande do Sul e à tarde a máxima não deve passar dos 22. Nas áreas de serra, entre Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, a temperatura fica bem mais baixa no decorrer da tarde, com máximas de apenas 15 graus. Mas é a partir do fim de semana que a temperatura cai bastante lá na região sul e o risco para a formação de geadas aumenta. Inclusive, nas áreas de serra entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, pode nevar no decorrer desse próximo fim de semana. Eu volto com você no estúdio, Antônio. Thaís, obrigado pela participação. Thaís volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor. 9h20 agora, hora de voltarmos a São Paulo, aos estúdios da BMF Bovespa. Walter Puga traz para a gente as primeiras negociações do mercado financeiro brasileiro. Vamos conferir agora os preços de negociações no mercado futuro e também commodities agrícolas com Walter Puga, que traz para a gente os destaques nessa manhã de quinta-feira. Bom, Antônio, vamos começar pela informação que ontem foi destaque no noticiário, que a União Europeia, viu, Antônio, ela ameaçou embargar a exportação de frutas cítricas brasileiras porque recusou 8 contêineres com limão este ano. Bom, as cargas de limão Tahiti, elas continham frutas com cancro cítrico e foram embarcadas aqui em Santos, em São Paulo, e entrariam na Europa pela Inglaterra. Bom, o cancro cítrico, que é uma das principais doenças da citricultura, ela é comum aqui no estado de São Paulo, viu, Antônio? Mas não existe na Europa. E mais do que isso, é considerado uma ameaça à produção em todo o continente europeu, principalmente na Espanha e na Itália. Maiores produtores locais de laranja, tanto a Espanha como a Itália, e também de tangerina. Agora, por que isso ocorreu? É o que está apurando agora o Ministério da Agricultura. Segundo o superintendente do Ministério da Agricultura em São Paulo, Francisco Jardim, alguma coisa está errada e por isso estamos auditando todo o processo. Com o rastreamento, ele disse, vamos identificar responsáveis técnicos por essa exportação e chamá-los para conversar e, se for o caso, até retirar a autorização para a exportação. Mais do que isso, a Câmara Setorial da Citricultura do Ministério da Agricultura se reúne daqui a pouco, às 10 horas da manhã, para tratar desse assunto. Na pauta está a discussão sobre essa legislação para o cancro cítrico no país, logo após essa ameaça da União Europeia, né, de embargar a importação de citros brasileiros. Produtores entusiasmados com os bons preços, né, com a boa remuneração para limão enviado para o exterior, descuidaram da sanidade. É um alerta para outros produtores de outros produtos brasileiros, café, carne, porque a recusa no exterior deve se acentuar nos próximos anos. Qualquer problema pode interferir e muito no mercado brasileiro, que depende, ainda mais neste momento, das exportações para auferir recursos, para faturar, para trazer lucro para o produtor brasileiro. De olho na informação, aconteceu isso agora com laranja, com citros, mas pode ocorrer com outros produtos também. De olho no trabalho, porque o que vai para fora do país precisa ter qualidade lá fora, até por uma questão comercial. Atenção, eles podem bloquear produtos brasileiros a partir de agora. São 9h22, horário de Brasília, e vamos começar pelas principais commodities agrícolas. Lembrando que ontem café perdeu quase 1,90%, mas neste momento, você verá, café tem alguma recuperação. Agora, o CPEA constatava que ontem, em média, café arábica era negociado a R$ 468,42 a saca, média apurada pelos técnicos do CPEA, considerando o café arábica tipo 6, duro para melhor, entregue em São Paulo. Depois da baixa de ontem, há de se esperar aí a continuidade desse movimento de queda, né? A queda não ocorreu só lá fora, não, ocorreu no mercado físico, ocorreu no mercado futuro brasileiro, mas
vai mantendo, de certo modo, uma baixa de 5,20% para o café arábica no indicador CPEA somente no mês de agosto. Já não ocorre o mesmo com o café Conilon negociado no Espírito Santo. A pequena oferta, né, a quebra de safra no Espírito Santo mantém os preços mais altos. Isso agrada o produtor? De certo modo, compensa uma pequena parte da perda acentuada que o Espírito Santo teve. O CPEA constatava ontem que, em média, café Conilon era negociado a R$ 423,22 a saca no Espírito Santo, uma queda de 0,10%, mas ainda uma alta no mês de agosto de mais de 0,5%. O preço, a princípio, é bem mais alto do que normalmente nós podemos constatar nos últimos anos para o café Conilon, mas não compensa em absoluto o que ocorre no Espírito Santo, onde a perda dos cafeicultores foi muito acentuada, principalmente no norte do Espírito Santo. Agora, neste momento, o que ocorre nos Estados Unidos? Depois da queda de quase 1,90% ontem, café arábica negociado no mercado americano tem uma leve alta de 20 até 50 pontos, mas não retorna os vencimentos mais curtos à faixa de $1,40 por libra-peso. Contrato de setembro opera $1,35 por libra-peso, sobe agora 50 pontos. Café para dezembro vai $1,38 por libra-peso, sobe agora 40 pontos, né? 0,28% de alta. Há uma recuperação para as cotações do café no mercado futuro americano. Mas, como se vê, longe de recuperar a perda acentuada que nós tivemos ontem lá nos Estados Unidos. Aqui na BMF Bovespa também a queda foi acentuada ontem no mercado futuro, mas neste momento o vencimento mais curto continua ainda em baixa, se bem que não é o contrato mais negociado. O contrato de setembro continua em queda, perde agora mais 30 centavos de dólar por saca, último negócio a $164,50 a saca. Queda, portanto, que continua para o café no mercado futuro aqui na BMF para setembro. Já o contrato de dezembro recupera, assim como ocorre nos Estados Unidos, parte da perda de ontem. O último negócio agora $167,20 a saca. E no mercado do boi gordo, o que nós tivemos ontem foi um movimento de baixa, as consultorias constataram isso. Em São Paulo, em média, boi gordo era negociado a R$ 153 arroba no levantamento de safras e mercado. Mato Grosso do Sul, R$ 137 arroba, também em baixa, estava a 138 no Mato Grosso do Sul, já caiu para 137. Minas Gerais recuou para R$ 138 arroba, também estava a 139. Goiás se mantém ainda na faixa de 137 arroba e Mato Grosso estável entre 132, no máximo 133 reais a arroba. Mercado físico sob pressão e o CPEA constatava pressão também nos preços para boi gordo no interior de São Paulo. Veja, baixou para R$ 149,39 a arroba em média ontem. Somente entre 16 e 17 de agosto, queda de 1,63% para a média dos negócios com boi gordo no mercado físico, considerando aí o levantamento do CPEA. No mês de agosto, o boi gordo perde até ontem 2,70%. Já com o bezerro, o que ocorria era uma leve recuperação. Mesmo assim, bezerro também tem preços em baixa no indicador CPEA. O indicador CPEA, vale lembrar, é feito tendo como referência negócios com bezerro no Mato Grosso do Sul. Em média, ontem, R$ 1.272,40 por cabeça, uma leve alta de 0,10%, o que traz bezerro no mês de agosto em queda ainda, mas uma queda menor, queda de 1,20%. Nos levantamentos do CPEA. Passamos pelos números no mercado físico do boi gordo, vamos agora para o mercado futuro, porque ontem nós tivemos mercado misto aqui na BMF Bovespa. Os vencimentos mais curtos terminaram em queda, mas o contrato de outubro ainda se mantém acima de R$ 154 a arroba. Os primeiros negócios nesta manhã com boi gordo no mercado futuro. Para referência, você tem os últimos negócios no mercado futuro, agosto a R$ 151,40 a arroba, boi para setembro a R$ 152,35, o valor do último negócio vem em queda de 0,22%. Contratos de boi gordo para outubro a R$ 153,30 deixam para trás a faixa dos R$ 154 arroba, que ainda mantinha ontem, queda agora para boi gordo em outubro de 0,73%. E o contrato de novembro a R$ 153,53 arroba vem ainda em baixa. E essas são as principais informações sobre a evolução dos negócios no mercado do boi gordo. Agora, destaque no noticiário envolvendo proteína animal vai para suíno, porque os preços do suíno sobem no atacado e a diferença, o spread entre a carne bovina e a carne suína diminui muito. Viu? A diferença entre o
preço da carne suína e da carne bovina no atacado aqui na Grande São Paulo está muito menor, segundo o CPEA, o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada. As altas de preço da carne suína são superiores às altas da carne bovina. Isso aproxima o valor dos dois tipos de carne, né? Para você ter uma ideia, a carcaça especial suína é cotada a R$ 7,10 por quilo nesta última terça-feira, 25% abaixo da média da carcaça bovina. Portanto, o que nós temos no mercado é uma diferença muito grande. Isso ocorre em diferentes estados do país, mas não é em Santa Catarina. Santa Catarina, preço ainda sob pressão. Suíno era negociado lá ontem a R$ 3,51. Dia 17 de agosto, portanto, mais uma baixa de 0,64% para suíno vivo negociado em Santa Catarina. Nos demais estados, suíno recupera preço, mas Santa Catarina é referência para o mercado nacional. Por isso, você tem sempre na sua tela, conosco, o que ocorre no mercado lá de Santa Catarina. O preço do suíno se aproxima do preço da carne bovina. De olho na informação. Eu encerro por aqui, Antônio. Eu volto para você em Campo Grande. Obrigado, Walter, pela participação, pelas informações. Walter volta amanhã aqui no Bom Dia Produtor com mais informações do mercado financeiro brasileiro e também mundial. 9h29. O Bom Dia Produtor de hoje fica por aqui, mas eu convido você, desde já, a acessar o nosso site na internet, nosso portal, sba1.com. Lá você encontra as principais informações que você viu aqui no Bom Dia Produtor de hoje. Você encontra também conteúdo de todos os programas que você assiste pelo Grupo SBA. Para você, uma ótima quinta-feira. A gente se fala amanhã às 7h15 da manhã. Até mais.